prezados amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. No dia 10 de novembro de 1793, na famosa e histórica Catedral de Notre-Dame, em Paris, um homem que se notabilizava pela cultura e pela sua oratória, graças aos ideais que representava também da então recente Revolução Francesa e vitoriosa, ergueu-se do púlpito desta catedral famosa e começou a falar diante de uma emoção que contaminava a multidão que ali se adensava. Aquela população que também sôfrega e ao mesmo tempo ansiosa pelos ideais revolucionários que deveriam incendiar a cultura francesa em particular e, por extensão, a cultura europeia em geral, ali se avolumava para ouvir o grande orador que, de alguma forma, representava o ideal dos iluministas franceses, da enciclopédia, dos grandes pensamentos culturais e racionalistas que tanto vicejaram, particularmente explodindo a 14 de julho de 1789, quando da famosa queda da Bastilha e da queda dos Bourbons, da qual a França acabava de se libertar. É natural que Pedro Gaspar Chaumette, o orador ali tão festejado, ao assumir o púlpito daquela catedral, começa a falar de maneira entusiasmada, com verbo eloquente, com uma palavra inspirada e ao mesmo tempo catalisadora das atenções. Ele começa a dizer: senhores, não temos necessidade de Deus. Chegamos a um nível, a um patamar de cultura, de razão, de conhecimento, que Deus é um conceito das pessoas ignorantes, das pessoas que não sabem pensar. Deus é uma superstição tramontana, ortodoxa, que ficou retido nas masmorras medievais, que ficou enclausurado no dogma e no totalitarismo da religião fanática do passado, graças a cujas explicações eram satisfatórias no passado e agora não passam de orientações infantis para a mentalidade científica do nosso tempo, da nossa época, que já não aceita mais a necessidade de Deus para explicar o universo e a vida. Quero dizer que proponho aos senhores já que temos como meta essencial os ideais da Revolução Francesa, abandonar os mausoléus, que são as catedrais como essa, disse ele, porque as catedrais são os mausoléus de Deus. É necessário derrubar também toda e qualquer estrutura e instituição que represente esses ideais do passado, e acompanhado por uma procissão que era uma espécie de representação dramática, teatral, que foi encenada ali para aquele momento, onde a bailarina famosa do Teatro da Ópera de Paris, Candel, era carregada por essa procissão diante da música pompa e circunstância que foi estabelecida e preparada justamente para aquele momento, e ela, Candel, vestida, trajada com uma indumentária que lembrava as deusas da mitologia romana, estava trajada da famosa deusa Razão. Carregada por aquela procissão, começa a bailar, naturalmente tentando, de alguma forma, sintetizar, através daquele espetáculo artístico, aquela nova mentalidade cultural que vicejava na França e, por consequência, no mundo em geral. Logo depois, alguns anos mais tarde, um discípulo seu, Jacques Duprat, na famosa reunião da Convenção Nacional, aí mesmo em Paris, faz um outro discurso emocionado, onde começa a dizer da mesma forma: senhoras e senhores, o universo não precisa da presença de um autor para ser explicado. Deus não mais faz parte das conjunturas intelectuais, das elucubrações racionais nossas. Quero dizer que os meus deuses são a ciência e a razão. A França que se liberta da crânga dos Bourbons e a Europa em geral não tem mais necessidade de Deus para explicar a vida e o universo. Ergamos, portanto, uma barreira
contra essas colocações supersticiosas do passado. É natural que algum tempo depois, particularmente no ano de 1802, quando Napoleão Bonaparte assenta os seus arraiais em Paris e quando ele firma a segunda concordata com o Vaticano, de alguma forma traz, através de um discurso dessa concordata política, porque queria, através de uma negociação política, de alguma forma apresentar e ser aceito nos seus ideais, traz de volta, através de um decreto, da mesma forma que Deus foi expulso, através de um discurso, agora era trazido de volta, através daquele conciliábulo político. No entanto, em 1804, 2 anos depois, particularmente no dia 2 de dezembro, o mesmo Napoleão Bonaparte, quando foi coroado imperador dos franceses, traindo os ideais da própria Revolução Francesa, ele tomou de uma forma ousada e quase agressiva a coroa do Papa Pio VII, que de alguma forma constrangeu as pessoas naquela solenidade, que o Papa Pio VII estava ali programado para coroá-lo, e coroou Josefina, de alguma forma tentando demonstrar publicamente agora a sua ojeriza, a sua repulsa, à ortodoxia católica romana, e mais tarde, e de alguma forma por consequência, o viés e a perspectiva filosófico-religiosa da crença em Deus. Era, portanto, a ideia de que Deus, o conceito de divindade e, por consequência, de qualquer colocação espiritual ou espiritualista, era tecnicamente expulso da França, de Paris e da Europa, de maneira geral, uma vez que a França, Paris, era a cidade de referência de cultura, de intelecto, das academias, dos recentes laboratórios que começavam a ser erguidos. A França representava, de maneira geral, em Paris em particular, esse ideal de cultura e de ciência, que era o espelho das outras nações na Europa e tanto quanto no norte da América, na América do Norte. É natural que esse conceito deve ter contaminado as pessoas, porque em 1815, uma certa revolução social, comandada por um certo Trespelon, matou 15 mil huguenotes, 15 mil protestantes, na própria França, os cadáveres jogados nas águas do rio Loire, para demonstrar essa certa execração que havia, essa certa repulsa por qualquer conceito de caráter religioso, especialmente a respeito de Deus. Era, portanto, ainda o ardor, o entusiasmo, o arrebatamento dos ideais revolucionários que tentavam quebrar a ética do passado, desde o conceito de nobreza, como também do direito divino dos reis, do direito divino das figuras religiosas que eram, para a Idade Média e a mentalidade geral, considerados representantes da própria divindade. Era, portanto, um artifício e, ao mesmo tempo, uma estratégia política, uma manifestação de natureza social, mas que não deixava de haver também uma crença da desnecessidade de qualquer conceito metafísico para explicar o mundo físico, o mundo concreto. Em 31 de março de 1848, Karl Marx apresenta às 11 horas da manhã em Londres o seu Manifesto Comunista. E esse manifesto inaugura a era do materialismo histórico, materialismo dialético, segundo o qual a alma não passava de uma excrescência cerebral, conforme apregoavam os grandes líderes do materialismo, tanto quanto aqueles que representavam o materialismo na ciência, como é o caso dos grandes fisiologistas e anatomistas franceses como Cuvier, Florence e outros, que chegavam a dizer que a alma é uma excrescência cerebral, à semelhança da urina que é secretada pelos rins e da bilis que é segregada pelo fígado. A alma é uma espécie de sudorese cerebral, que é naturalmente uma excrescência do cérebro, portanto, fenômeno do próprio cérebro, e quando o cérebro se destrói, a alma, a consciência, se destrói com ele. Era esse o conceito do materialismo e, portanto, a ideia de Deus, a ideia de um conceito superior, de um poder superior que deveria ter formatado e organizado o universo, não era necessário,
diante da cultura científica da época e também da cultura filosófica, essas ideias, apoiadas pela dialética e idealismo de Hegel, pelas colocações filosóficas de Engels, deveriam inaugurar uma nova mentalidade, afetando várias áreas do pensamento, da cultura, não apenas da ciência, mas da própria filosofia, porque logo depois surgiram os grandes filósofos, os filósofos alemães, principalmente, que da Alemanha, como Nietzsche e como Schopenhauer, apregoava a desnecessidade de Deus, a ideia da desnecessidade da alma, da espiritualidade, a desnecessidade de um conceito superior para explicar o universo. E é natural que a própria física, nos seus laboratórios e na excelência do materialismo, como modelo básico, ou modelo excelente de todas as ciências, estabelecia a necessidade de examinar o mundo natural, como ciência natural que é, dentro da visão da física newtoniana, da física clássica, da chamada física linear, apregoando a ideia da desnecessidade de qualquer explicação supersticiosa, metafísica, para dar conta do universo, chegando a asseverar com seus maiores avoengos, os seus grandes líderes, a matéria explica a matéria, e o universo explica-se a si mesmo, não sendo necessário qualquer causa anterior para explicar a própria estrutura do universo. Mas, apesar de tudo isso, em 1905, Albert Einstein, quando apresenta a teoria da relatividade do tempo e do espaço, faz uma revisão na sua proposta de físico e de matemático concepcionista. E ao fazer uma revisão da sua visão da física, particularmente examinando as famosas leis da termodinâmica do universo, ele chega à conclusão que existia uma lacuna para dar conta de explicar o universo, especialmente a lei da entropia, que dizia que a vida, para se desenvolver, necessita de energia. E o desgaste da energia produz o envelhecimento, a desorganização molecular, a morte, no caso dos seres vivos, ou a desorganização da matéria, das fulgurações atômicas. Mas, quando ele examinava alguns fenômenos, ele percebia que esses fenômenos, como é o caso da fecundação sexual, parecia não se encaixar às leis da termodinâmica e à lei da entropia particularmente. E ao fazer a sua revisão, ateu, até aquele momento, materialista e cético, esse notável físico, esse notável pai da ciência contemporânea, Albert Einstein, vai declarar que depois de revisar os seus conceitos a respeito do universo, ele chega à conclusão que no universo existe um poder pensante, atuante, que preenche e penetra todo o universo e ao mesmo tempo está fora dele. E vai dizer Einstein, e é esta a ideia que eu faço de Deus. Vai colocar ele de maneira notável, e mais tarde repetiria essa mesma frase no famoso livro dele, Como Eu Vejo o Mundo, uma das mais famosas obras que ele escreveu de próprio punho, para declarar a sua profissão de fé e para trazer de volta de alguma forma, porque de imediato outros físicos começam a examinar o universo dentro dessa lógica. Surge a física nuclear, a mecânica quântica, e vários estudiosos se debruçam para tentar entender o universo dentro da teoria tradicional do Big Bang e de outras teorias, e para tentar entender a matéria, dando conta da própria matéria. É, portanto, nesse báratro de investigações, nesse conjunto de explorações científicas e filosóficas, que a humanidade adentra-se numa mentalidade da cultura hippieísta, da contracultura da década de 60, de uma nova revolução cultural, uma mentalidade diferente a ponto de 4 jovens da sua Liverpool, os famosos britânicos, que começam a tocar música diferente e chamam a atenção. Os Beatles parecem revolucionar a cultura internacional. E John Lennon chega a escandalizar a cultura religiosa e um pouco da hipocrisia religiosa para dizer: nós somos mais conhecidos do que Jesus Cristo. E naturalmente os religiosos ficaram eriçados, houve uma espécie de disputa, mas talvez ele até tivesse razão, porque à época os seus discos venderam mais do que Bíblias no Oriente e no Ocidente, chamando a atenção. E a cultura religiosa passa a experimentar uma espécie de transformação a ponto da própria filosofia e também da teologia começar a examinar a ideia do universo
da espiritualidade, da religião, de uma outra forma, dentro da nova ótica, porque nessa época, o próprio movimento de contracultura, seja patrocinado pelas músicas do então rock and roll, seja patrocinado pelas mensagens do rebelianismo, as mensagens filosóficas, o discurso de não fazer a guerra, é natural que surja uma nova mentalidade e uma luta contra as instituições ortodoxas da religião e a desnecessidade de Deus. A ponto de uma época surgiu um grupo de teólogos na Holanda, elaborando um catecismo diferente, o famoso catecismo holandês, onde esse grupo de teólogos declara de público, para a surpresa geral: somos cristãos, mas não acreditamos em Deus. Não há necessidade de Deus para explicar o universo. Acreditamos na existência de Jesus, que foi um homem, portanto concebemos a presença do Cristo histórico, do Jesus que viveu, porque foi provado historicamente, porque há várias evidências históricas, e a sua mensagem, enquanto o cristianismo nos enriquece, é uma mensagem de uma filosofia especial. A sua mensagem tem conceitos profundos, mas não há necessidade de Deus para explicar a vida. Portanto, são teólogos cristãos, mas são teólogos cristãos ateus. O novo catecismo holandês, de alguma forma, reflete a confusão cultural que tomava conta da época, para tentar definir aquilo que é indefinível e para tentar explicar o absoluto dentro do limitado. Tentar definir é limitar, e limitar é sempre tomar uma porção do absoluto sem conseguir compreendê-lo e sem conseguir explicá-lo de maneira geral. Essa necessidade de abstração para dar conta do absoluto é tão especial que Buda, na época dele, já dizia: somente Deus, o espaço e o infinito podem explicar o espaço, o infinito e Deus. São conceitos, portanto, que na nossa mentalidade transcendem a nossa capacidade de inteligência, a nossa cultura. O nosso intelecto não consegue entender tudo dessa realidade, que é um conceito que nós aceitamos por conta das evidências, dos seus efeitos, mas cuja causa ainda nos é inacessível. É de tal forma impressionante que Santo Agostinho chegava a dizer, de maneira emocionada: se ninguém pergunta quem é Deus, eu sei responder. Mas se alguém me pergunta quem é Deus, eu já não sei. O que é que vale dizer que Deus não pode ser explicado por palavras? Deve ser sentido através de uma nova habilidade, que não é o intelecto, a intuição, a emoção superior, e não necessariamente explicado através do intelecto, que não consegue abarcá-lo totalmente. E conta uma tradição histórica não confirmada, historicamente, uma tradição, aliás, cristã, que certa vez um jovem acercou-se do grande Agostinho e perguntou a ele: Senhor, como é que Deus fez o universo? E Agostinho respondeu com a sua vontade. E o jovem, então, volta a carga e pergunta: e antes de fazer o universo, o que é que Deus estava fazendo? E Agostinho responde: está fazendo inferno para voltar gente que perguntasse uma pergunta dessa. O que é que vale dizer que é muito difícil, são conceitos, já que estamos limitados no tempo e no espaço, e o conceito de Deus está acima do tempo e do espaço, parece transcendermos a nossa mente dentro do nosso nível atual. Mas a ciência tem chegado à conclusão que o conhecimento científico, à medida que alarga-se, diferentemente do que aconteceu no século XIX e no começo do século XX com o materialismo, não nega necessariamente a existência de Deus. Como se acreditava que quanto mais a ciência avança, mais descobre a matéria e mais se afasta de Deus. Hoje, quanto mais a ciência avança, mais percebe que por detrás das grandes maravilhas da natureza há um poder supremo que parece organizar tudo isso, sem o que a vida não teria sentido. Francis Collins, o notável geneticista, o pai, um dos pais do projeto Genoma Humano, que na época do governo do então presidente americano Bill Clinton, a partir de 2001, fez com a sua equipe, o notável projeto Genoma, decodificando genes, o cromossomos, o DNA humano. Esse notável homem, respeitabilíssimo na ciência, lança uma obra recentemente chamada A Linguagem de Deus, onde ele coloca na obra que é o fato de pesquisarmos no DNA
de investigarmos e descobrirmos a realidade dos genes, ao invés de destruir o conceito de Deus. Eliminá-lo só demonstra uma inteligência muito sofisticada por detrás de todos esses fenômenos, que de alguma forma impulsionou as primeiras cadeias de aminoácidos, de conservados, de DNA, a partir de cuja estrutura deu origem toda a vida que existe e que nós conhecemos, além daquela vida que talvez exista e que nós ainda não conhecemos. Francis Collins, na sua obra A Linguagem de Deus, demonstra que a ciência cada vez mais tem se deslumbrado em relação às grandes investigações. E ao invés de negar Deus, temos caminhado para conseguir perceber a sua grandeza cósmica, conseguir perceber e conscientizar-nos da sua excelência extraordinária. E ele defende a ideia de que a ciência e a religião não são coisas que se excluem mutuamente, pelo menos necessariamente. Essas notáveis colocações vão desembocar em Jim Hammer, o notável especialista na genética, que chega à conclusão através do estudo do gene VMAT2, o gene que ele decodifica e consegue demonstrar que é uma espécie de gene responsável pela crença religiosa. E ele vai dizer, essa é a razão porque todas as culturas sempre foram culturas religiosas. O ateísmo ou a descrença em Deus sempre foram fenômenos isolados, individuais. Nunca houve uma nação, uma cultura coletiva, mesmo no regime da cortina de ferro, mesmo nos regimes totalitários do comunismo, do materialismo histórico, mesmo nesses, nunca houve uma cultura que fosse ateia. Sempre houve posturas de descrença em Deus de maneira isolada, o que demonstra que há uma tendência em nós de crer, de conceber, de acreditar, embora a religião, ou a falta de religião, ou a não religião, seja uma questão social, uma questão de escolha. Vai dizer de Hammer, demonstrando a nossa tendência e afirmando aquilo que Michael Persinger, recentemente nas suas investigações de neuroanatomia funcional, de tomografia com emissão de fótons e de pósitrons, quando se coloca aparelhagem sofisticada no cérebro das pessoas e as pessoas dizem Deus, Alá, Jeová, ressurreição, reencarnação, e determinada área do cérebro funciona de maneira diferente, ligada à epífise, à glândula pineal, se ilumina, literalmente produzindo fóton, a partícula que constitui a luz. Portanto, responsável, diz ele, responsável essa área cerebral pela crença religiosa. Michael Persinger vai dizer, o homem é o único animal religioso. É o único animal que tem uma função religiosa, repetindo de alguma forma as palavras de Carl Gustav Jung, quando falava a respeito da função do self, do ser profundo que nós somos, do Deus interno que temos. Jung dizia que não se importava de provar ou não a existência de um Deus exterior, mas para ele era importante perceber, e para ele era evidente, que havia um Deus interno, uma dimensão religiosa no ser humano, e que o ser humano precisava atender para viver bem consigo mesmo, e para viver bem também na sociedade que o cerca. Essas colocações de Michael Persinger sensibilizaram o notável psicólogo e neuropsicólogo Vilayanu Ramachandran, da Índia, que sensibilizou tanto e fez um trabalho notável com esse ponto que ele chamava ponto de luz ou ponto de Deus na área da epífise, e mais tarde vai sensibilizar a física quântica Dana Zohar, que era até aquele momento também ateia, e vai investigar de tal forma que lança uma obra chamada Ser Quântico, e mais tarde outra obra, Inteligência Espiritual, e Dana Zohar, na cátedra da Universidade de Oxford, porque é professora de Oxford de Física Quântica, e também mais tarde se torna psicóloga, e é professora de Psicologia da mesma universidade, vai declarar emocionada, somos seres espirituais, somos seres invisíveis, e temos uma dimensão interna. Mas esse debate, essas investigações são culminantes quando alcançamos a década de 80, quando houve um debate na Universidade de Harvard, com Jean Guiton, um grande professor da Universidade de Sorbonne, e os físicos e irmãos Igor Bogdanov e Grishka Bogdanov, dois físicos russos, que depois de debaterem, e esse debate mais tarde foi traduzido em um livro chamado Deus e a Ciência, e eles chegam à conclusão que a teoria do Big Bang não explica tudo, porque se nós partirmos da teoria do Big Bang, aquela casca de nós, segundo Stephen Hawking,
ou aquele alfinete que foi se tornando cada vez mais aquecido, cada vez mais com potencial de explodir, daquela matéria explodiu-se e saiu, segundo os conceitos astronômicos mais clássicos, gerou toda a matéria, todo o universo que nós temos, todo o universo que possuímos, tudo aquilo que foi concebido de uma mesma realidade, saiu tudo. E Jean Guiton, Igor Bogdanov, Grishka Bogdanov vai dizer, a hipótese de que tudo começou a partir daí, sem uma presença divina, uma presença anterior, é ingênua. É profundamente ingênua, porque dentro daquela nação, daquela casca de nós, daquela matéria que deu origem a todo o universo, já havia ali dentro, sintetizado e programado a cor dos meus olhos, a pigmentação do meu cabelo, a minha constituição genética, e todas as formas de vida que conhecemos, só aquelas que conhecemos. Como é que o nada podia produzir isso? E eles, então, deram uma figura muito bonita, que hoje tem sido circulada na internet, mas na verdade é desse livro, a origem dessa figura desse livro. Seria como pegar um monte de cimento, cal e uma série de materiais, tijolo, jogar para cima e achar que ao cair ia se formar um edifício. O nada não pode produzir nada. Como é que daquilo do nada saiu tudo aquilo que nós conhecemos como de maneira tão inteligente, o cosmos, o universo, de maneira tão sofisticada, e a vida, como nós conhecemos? Alguém, disse ele, pensou. Alguém pensou para induzir uma explosão, talvez, ou para desencadear o Big Bang. Daí a expressão bíblica, faça-se a luz, e a luz se fez. Talvez a luz seja da explosão, do Gênesis de Moisés, da criação em uma intuição espiritual. A grande verdade é que a ciência ainda se debate e se pergunta, será que é uma prova da existência de Deus? No entanto, na década de 90, 2000, um diretor e cientista famoso, que foi presidente da Academia de História Natural de Nova York e diretor do Museu de História Natural de Nova York durante 40 anos, o Dr. Cressey Morrison, lançou um artigo e mais tarde um livro chamado As 7 Razões para que o cientista ou para que a pessoa acredite em Deus. O Dr. Cressey Morrison vai dizer, se pegarmos através da lei da matemática das probabilidades 10 moedas, enumerarmos as 10 moedas de 1 até 10, colocarmos no bolso, através da matemática, tirarmos a moeda número 1, a probabilidade de a gente tirar a moeda do número 1 é 1 em 10. Mas, tirar a moeda do número 1 e a número 2 seguida seria 1 em 1000, e assim por diante. Agora imagine tirar da número 1 até a número 10 seguida, de uma vez só, a nossa probabilidade de acertar essa sequência será 1 em 10 milhões de experiências, 10 bilhões de experiências. Logo, diz ele, se nós olharmos as condições da habitabilidade na Terra, só para se guiar na Terra, as condições de vida que nós temos, não pode ser segundo a lei matemática das probabilidades. É muito mais provável que alguém haja pensado do que o acaso ter gerado tudo isso. É muito mais provável que alguém tenha pensado. Porque, por exemplo, a nossa rotação, a rotação que há do nosso planeta, que é uma velocidade de 1.600 km por hora, 1.600 km horários, diz Cressey Morrison, mas isso não é aleatório, não é ao acaso. Alguém pensou essa velocidade. Porque se, por exemplo, ao invés de 1.600 fosse um décimo, fosse 10 vezes menor, fosse, por exemplo, 160 km horários, os dias teriam 120 horas. As noites teriam 120 horas. E durante as 120 horas de calor, seria insuportável a vida na Terra, matando a maioria das estruturas de vida no planeta, especialmente no reino vegetal e animal. E aquilo que sobrevivesse, seria mais tarde ceifar a vida por conta de 120 horas de sombra, de escuridão e de frio em grande parte do planeta. Logo, alguém pensou, alguém matematicamente pensou para manter esse equilíbrio. A distância da Terra para o Sol é de 150 milhões de quilômetros. Mas isso não é aleatório. Está a 150 milhões. Mas se a gente chegasse um pouquinho mais perto, por exemplo, ao invés de 150 milhões, 100 milhões, a vida na Terra seria impossível. Porque os raios caloríferos iriam destruir todas as formas de vidas. E os seres humanos não conseguiriam sobreviver. Mas se o Sol tivesse sido afastado um pouco mais, por exemplo, ao invés de 150, 200 milhões de quilômetros, a vida na Terra também seria impossível. Porque não haveria calor suficiente para manter as diferentes formas de vida. Cressey Morrison continua dizendo de maneira emocionante que a superfície da Terra, se a superfície da Terra fosse mais alta 2 metros apenas, ou o fundo do mar
fosse mais profundo, 3 metros apenas, a vida na Terra seria impossível. Porque nós não teríamos gás carbônico suficiente ou oxigênio que os seres vivos não poderiam respirar. E ele continua dizendo, de maneira emocionante, que, por exemplo, a atmosfera da Terra foi calculada por algum matemático. Porque se não tivesse a dimensão que tem e a distância de nós, como não tem, se fosse mais afastada ou mais perto, diariamente a Terra sofreria milhões e milhões de incêndios. Porque diariamente cai no atrito da atmosfera e cai na superfície do planeta milhares e milhares de aerólitos, de meteoros, que são as estrelas cadentes, pedaços de planetas, que ao ralarem no atrito da atmosfera, caem como pequenas pedrinhas, sem causar nenhum embaraço, nenhuma perturbação. Se não houvesse essa atmosfera, a cada dia sofreriam milhares ou talvez milhões de incêndios por dia. Logo, alguém pensou matematicamente para conceber esse equilíbrio, de tal forma que, Grayson Mori vai dizer, pela lei da matemática, das probabilidades, examinando a condição de vida que nós temos, eu creio em Deus, e essa é a minha primeira razão. Mas a segunda razão, ele vai dizer, se chama vida. O que é a vida? Dizer. E ele faz uma discussão filosófica a respeito da vida. Se nós perguntarmos aqui o que é a vida para cada pessoa vai dar uma definição. Mas a verdade é que a gente não consegue definir totalmente. Ninguém sabe. O poeta vai definir a vida de uma forma, o professor de outra, o filósofo, o orador, o religioso, e assim por diante. Porque cada um vai dar uma definição correspondente à sua área de comportamento e aptidão. O que é a vida? A vida, diz o espírito Joana de Ângeles, é um artista caprichoso, que tira do mundo da terra, que tira do lodo ou do humus, transformando, por exemplo, ácido carbônico e madeira em açúcar para dar o paladar às frutas, para dar a exuberância das flores. A vida é um artista caprichoso e é um químico maravilhoso. Mas a grande verdade é que nós não conseguimos compreender a vida. Dizem os cientistas que se desaparecesse de toda a Terra, toda a vida que existe na Terra, e sobrasse apenas um minúsculo aminoácido conservado, ou partícula de DNA, um protoplasma. O protoplasma é uma partícula infinitesimal, que na cabeça de um alfinete cabe 5 milhões. Se ficasse apenas um protoplasma em um raio de sol, a incidência do Sol sobre esse protoplasma faria com que ele se desdobrasse, que ele se multiplicasse, e dentro de 10 bilhões de anos, toda a vida vegetal, animal e humana estaria no planeta, habitando o planeta. A ciência pergunta onde foi e como foi que apareceu o primeiro protoplasma no raio do Sol. Ninguém sabe. Grayson Morrison vai dizer, por causa da vida, essa é a minha segunda razão pela qual eu acredito em Deus. E ele continua dizendo que a terceira razão pela qual ele acredita em Deus se chama instinto. O instinto dos animais é tão fantástico que até hoje intriga a ciência. Conrad Lorenz e os grandes etólogos, biólogos, examinam o instinto, mas ainda não há toda a compreensão a respeito do instinto. Ainda não se sabe totalmente qual é a sede onde se localiza o instinto, que parece uma inteligência rudimentar, que preserva a vida dos animais de maneira extraordinária. Quando examinamos, por exemplo, a vespa, quando vai desovar, ela sabe, entre aspas, que vai morrer. E sabe que os seus filhotes precisam se alimentar de carne viva. Se comer carne morta, eles morrem. Então ela faz uma viagem, encontra um gafanhoto, dá uma picada no gafanhoto e não mata, torna-o imobilizado, leva até o local onde ela vai desovar, já preparado, desova no abdômen do gafanhoto, para que os seus filhotes, depois que ela morra, comecem a devorar o gafanhoto das partes não vitais, até a parte que o gafanhoto vai acabar morrendo, e a partir daí os filhotes já têm condição de buscar alimentação própria. O instinto é tão extraordinário, porque se ficasse errando o instinto, a vespa seria extinta, a espécie seria destruída, mas não erra nunca. Se mantém automaticamente de tal forma que chama a atenção o João de Barro, tão conhecido João de Barro, que faz suas casas, que de alguma forma bota o bico e sabe através do vento que direção o vento vem quando chegar o inverno. E faz a casa de tal forma que o vento no futuro inverno que vai chegar não destrua a sua casa. Tem, portanto, uma noção fantástica do clima para que a sua espécie, porque senão a espécie seria destruída. E não erra nunca. Parece dar um banho e uma aula no sistema de meteorologia do Brasil, que não acerta nunca. Então é, portanto, uma ideia, mas é o instinto, que ele naturalmente chama a atenção. As enguias, vai dizer o Dr. Grayson Morrison, as enguias são tão extraordinárias que elas precisam
desovar e depois morrem, desovar nas águas profundas, nas águas abissais das Bermudas. Então elas nadam milhares e milhares de milhas marítimas até as águas abissais das Bermudas e desovam lá. De tal forma que chama atenção. E chegam quase que no mesmo período da desova. Às vezes, as enguias, por exemplo, europeias, que estão mais próximas das águas das Bermudas do que as enguias americanas, atrasam o período da desova para chegar no mesmo período, sempre que suas irmãs americanas chegam para desovar. De tal forma, na sua temperatura, na temperatura adequada para acontecer a desova. Que extraordinário! Que instinto é esse que tanto chama a atenção e sensibiliza o nosso salmão, que quase sempre, que de maneira geral, desova na nascente do rio onde ele nasceu. No local do rio onde ele nasceu. Se nós pegarmos ele e colocarmos no ar, ele sabe, entre aspas, que está errado, retém a desova, e nada contra a correnteza ele vai desovar. Ali naquela temperatura específica, que parece que fica registrado nele, quando ele nasceu, a temperatura daquele efluente. Chama-nos a atenção essa capacidade do instinto dos animais, e essa é a terceira razão pela qual Gressel Morrison desacredita em Deus. Mas ele diz: o instinto é automático, é repetitivo, é sempre a mesma tecla. Revela a inteligência que elaborou o instinto, mas ele mesmo é automático. Mas e a razão e a inteligência? Ele diz: a razão e a inteligência são as 7 cores, são as 7 notas musicais. E essa é a minha quarta razão pela qual eu acredito em Deus. Porque se a inteligência é tão admirável, deve ter havido uma inteligência maior que elaborou a nossa própria inteligência. Porque a nossa inteligência não saiu do nada, vai dizer ele. Mas o quinto item se chama ecologia. Ele vai dizer que a ecologia é outra razão pela qual ele acredita em Deus. E cita um caso que aconteceu entre o século XIX e o século XX na Austrália, quando houve ventanias muito grandes na Austrália, até hoje ainda usar em algumas regiões, devastando as plantações, às vezes até devastando as casas de algumas regiões, especialmente regiões desérticas, onde camponeses moravam, chamando atenção. E os especialistas resolveram plantar determinadas plantas, determinada vegetação, que seriam cactos, para, através dos cactos, fazer uma espécie de cerca de cactos, para evitar barrar um pouco o vento que vinha e devastava as plantações, gerando prejuízo econômico e gerando prejuízo também a famílias cujas casas eram devastadas. E fizeram cercas de cactos. Mas esses cactos se proliferavam com uma velocidade incrível. E os etnólogos, os especialistas, começaram a ficar diante de uma praga. Porque dentro de 10 anos, a Austrália perdeu uma região para os cactos semelhante à das Ilhas Britânicas. De tal forma que foi tomando conta dos cactos. Fizeram de tudo, passaram tratores em cima, acionaram lança-chamas, tudo isso infrutífero, porque destruíam, o vento levava o pólen, e os cactos se multiplicavam lá adiante. Chegaram a barrar cidades, a fechar cidades, fechar ruas, e assim por diante. Houve um congresso em Sydney, no começo do século XX, para resolver a questão. E depois de muito pesquisar, resolveram tentar viajar em várias partes do mundo para encontrar um besouro que pudesse se alimentar daquela planta, daquele cacto. Um besouro que tivesse um bom aparelho reprodutor, que se multiplicasse rápido, e ao mesmo tempo que tivesse muita fome, esfamado, para se alimentar de muitos cactos, porque os cactos se proliferavam com muita velocidade. E procuraram e encontraram no Brasil, onde tem muita fome e um aparelho reprodutor extraordinário. E encontraram esse besourinho, jogaram o besouro brasileiro lá, e começou-se então a devorar, e os cientistas começaram a ficar preocupados. Depois que acabar os cactos, o que é que a gente vai fazer com os besouros? Mas o equilíbrio ecológico manteve-se de tal forma que eles se admiraram, de tal forma esse equilíbrio, porque à medida que os cactos eram devorados, os besouros também morriam e os cactos se multiplicavam, o que também não é por acaso, porque sabe-se que os insetos não têm sistema pulmonar, eles se respiram por tubos, e à medida que eles vão crescendo pela respiração, eles crescem, mas o tubo não cresce, o que causa a morte deles. Mas isso não é aleatório, porque se fosse aleatório, imaginemos, por exemplo, os insetos com sistema respiratório sofisticado, e a gente sairia daqui e veria uma pulga do tamanho do cavalo. Então seria um caos social. Os insetos do tamanho do elefante. Então há todo o equilíbrio de alguém que deve ter pensado matematicamente para manter esse equilíbrio extraordinário. E Gressel Morrison vai dizer
que essa é também uma ideia e é uma razão, a quinta razão da ecologia pela qual ele acredita em Deus. A sexta razão ele diz que é genes e cromossomos. Uma razão que Charles Darwin não conheceu. Se nós pegarmos toda a humanidade e reduzirmos apenas em genes e cromossomos, com toda a característica da cor da pele, da pigmentação do cabelo, da cor dos olhos, da toda a constituição, toda a humanidade, com todas as características individuais, 7 bilhões de seres humanos, caberia num didal de costureira. E não chegaria a encher, transformado em genes e cromossomos. Então ele vai dizer que essa é a sexta razão pela qual ele acredita em Deus. E a última razão, a sétima, é a imaginação. Através da imaginação nós concebemos o absoluto e conseguimos penetrar um pouco naquilo que é impenetrável, que é essa causalidade divina. Porque nós começamos a imaginar e começamos a ver o quanto é grande o cosmo. Se nós sairmos daqui agora à noite, veremos o universo e olharemos e alguém vai dizer: eu vejo milhões de estrelas. Está errado. Porque na verdade não são milhões. Está na casa dos milhares. Nós vemos a olho nu 5.000 estrelas, quer dizer, 2.500. Porque as outras 2.500 estão do outro lado da abóbora. Quem duvidar de mim, quando sair daqui pode contar. Mas, se nós olharmos através de um binóculo, essas 5.000 estrelas vão ser alteradas e conseguiremos ver em torno de 15.000 estrelas. Mas se nós observarmos através do telescópio doméstico, veremos cerca de 30 a 150 mil estrelas através do telescópio. Mas se nós formos, por exemplo, ao observatório astronômico especializado, como sendo aquele de Monte Palomar, veremos em torno de 30 milhões de estrelas cantando as glórias de Deus na Via Láctea, na nossa galáxia, que aliás é uma galáxia subdesenvolvida, talvez porque nós estamos nela. Porque segundo os astrofísicos, no nosso universo relativo existem 100 milhões de galáxias já conhecidas, muito mais desenvolvidas e sofisticadas do que a nossa. Então a nossa imaginação não consegue conceber tanta imensidão, tanta dimensão macro que chama a atenção. A ciência sabe, por exemplo, que o Sol consome a cada segundo 540 toneladas de massa, transforma energia em irradia energia. De tal forma que a ciência sabe que também o Sol vai se apagar um dia quando faltar energia no sistema galáctico e naturalmente todo o sistema vai se consumir. Então se trata de uma renovação. Mas é claro que há outros elementos de fonte de calor que mantém a própria galáxia e que talvez chegaremos lá. Certa vez o médico Divaldo Franco contou esse dado astronômico. Uma senhora, depois da palestra, perguntou para ele: quer dizer que o Sol vai se apagar? A Terra vai ser destruída? A galáxia vai deixar de existir? Eles olham o dado astronômico. Mas quando, pelo amor de Deus, segundo a astronomia, dentro de mais ou menos 15 bilhões de anos. Ela diz: ai meu Deus, o que será de mim que ainda não me casei? Então ainda tem muito tempo para se casar ainda. Mas a grande verdade é que o universo é essa imensidão que chama a atenção. Sir James Dean, o astrofísico inglês, tão emocionado com essas dimensões, que chega a dizer: quer ter uma dimensão dos astros do infinito? Pegue 3 abelhas, viaje no avião pela Eurásia, Europa e Ásia, e jogue as 3 abelhas no ar. As abelhas terão muito menos espaço para voar do que os astros entre um e outro no infinito. Tal a imensidão. E ele dá um exemplo. Por exemplo, a nébula M87. Uma estrela média, que está na distância média daqui para ela. Essa estrela está distante entre nós 8 milhões de anos-luz. A luz tem uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. O que significa dizer, diz James Dean, que talvez a nébula M87 já morreu a estrela há alguns milhões de anos atrás. E a luz dela está chegando agora no espaço, continua varando e chegando até nós. Tal é a imensidão das dimensões, mas quando nós passamos a examinar o corpo humano, percebemos que máquina sofisticada, que máquina tão elaborada. O cérebro humano, por exemplo, o maior computador. Especialistas de informática da década de 90 tentaram elaborar e pensar num computador capaz de armazenar o que o cérebro armazena toda em uma existência física. E chegaram à conclusão que o computador teria uma apresentação de 150 quilômetros cúbicos. Era a dimensão de um computador capaz de armazenar o que o nosso cérebro armazena. Se nós fôssemos escrever livros citando tudo aquilo que o nosso cérebro já gravou, empilhados, esses livros iriam à Lua e voltariam. E não seria suficiente, porque a gente estaria captando mais e mais informações ao infinito. De tal forma que chama a atenção o cérebro,
que possui cerca, segundo alguns especialistas, de 34 tipos de enzimas cerebrais, que dá-nos o equilíbrio psicofísico, orgânico, psiquiátrico, e a falta dela gera as alterações que ensejou a ciência em geral, produzir barbitúricos, substâncias químicas para manter o nosso equilíbrio cerebral. Chama-nos a atenção. Nós, por exemplo, tombamos em algo, temos um machucado e não sentimos nada. Porque naquele momento que nós tomamos, por exemplo, uma topada ou uma tombada no braço, por exemplo, que depois a gente vê a mancha, o cérebro e as glândulas, o organismo, produziu a morfina orgânica, a endorfina, que é bloqueador, e nós só vamos ver depois. Tal forma que nós tomamos um talho, temos uma hemorragia, e naturalmente o cérebro e o organismo produzem a fibrina para elaborar um coágulo tampão, que vai nos impedir que a hemorragia nos leve à morte, com exceção dos hemofílicos. Tal é a sofisticação, a grandeza do corpo humano. Os vasos, veias e artérias, segundo os especialistas, têm uma dimensão em nós. Nós temos um circuito especializado, que são verdadeiras estradas grandiosas, cerca de 150 mil a 190 mil quilômetros de veias, vasos e artérias em um circuito fechado dentro de nós. Tal é a grandeza do nosso sistema circulatório, que chama-nos a atenção, o nervo óptico, a notável câmera fotográfica que nós temos, porque muitas vezes a imagem chega distorcida e ele altera para que a gente veja a imagem de maneira real, e selecionamos as 7 cores, as imagens notáveis. Nós colocamos a mão nos tímpanos e o pulsar do universo está nos tímpanos. Tal é a sofisticação desse corpo e as glândulas, as suprarrenais, a tireoide, as glândulas endócrinas, que é aparelhagem muito sofisticada, que possui às vezes quantidades hormonais inframínimas. Mas se faltar ou exceder, nós temos distúrbio como o hipotireoidismo, o hipertireoidismo. Tal é a grandeza desse corpo notável, a digestão, que começa no cérebro, na cabeça. Nós olhamos para o alimento e através do nosso olhar, da nossa visão, nós começamos a produzir a pitialina, uma substância na saliva que vai gerar o suco gástrico compatível com aquela substância que a gente vai comer. Então eu olho, por exemplo, se eu quero um suco de laranja, batido no liquidificador, então a partir dessa substância vem o suco gástrico, e eu fico, não, eu quero, na verdade, suco de maçã com leite. Então o organismo joga para fora, elimina aquela substância e elabora a partir do pH e das condições daquela alimentação que vai receber. E a pessoa vai, mas também se a pessoa se excede, se exorbita, o estômago não é de fezes e tem um ferro e tem uma indigestão, porque também ninguém aguenta com esse cara. Então, é, portanto, uma realidade, uma reação do organismo, mas é um organismo que naturalmente é muito sofisticado e que alguém deve ter pensado. Deve ter pensado de maneira fantástica para manter esse equilíbrio. Essa é a ideia da divindade. Allan Kardec, o notável qualificador do espiritismo. Na mesma época das grandes revoluções culturais do materialismo, do ateísmo, do cientificismo, ele se ergue ao livro dos Espíritos para examinar, para matar a morte, para dignificar a vida. Mas Allan Kardec, na primeira pergunta do livro dos Espíritos, já demonstra a sua sabedoria peculiar. Sempre a religião, a filosofia, a teologia perguntavam de uma forma: quem é Deus? E o verbete quem já está dizendo que é homem. Quem é o homem que? Significa homem que? Já estava uma pergunta antropomórfica, uma pergunta humanizando Deus. Kardec pergunta: que é Deus? E as vozes espirituais respondem: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira ou causa primária de todas as coisas. Que notável definição. Os espíritos angélicos definem sem limitar totalmente. E Allan Kardec vem tentando explicar, Humberto de Campos Espírito, através de Chico Xavier, vai dizer que quando Kardec estava pensando na primeira pergunta a fazer os espíritos, os anjos celestiais se aproximaram dele e intuíram na sua mente. Começa do início, começa de Deus, que é o princípio de tudo. E aí ele elaborou a primeira questão. E logo depois ele pergunta, se não me engano, na questão 3, e que provas podemos ter da existência de Deus? E os espíritos respondem em um axioma, ou em um conceito básico, que é básico de toda a ciência. Todo efeito vem de uma causa. Logo, todo efeito inteligente
foi gerado por uma causa inteligente. Examinai tudo aquilo inteligente que não foi feito pelo homem, e a vossa razão vos responderá. Foi isso que os Espíritos disseram. Se nós, vai dizer mais tarde Allan Kardec, não podemos ainda entender Deus, podemos intuí-lo através das suas obras, dos seus efeitos. Da mesma forma que a gente olha o quadro de um pintor, não conhecemos o pintor, mas sabemos o quadro dele, a obra dele, pela sua genialidade. E Allan Kardec volta a investigar os Espíritos disso, não vai mais além. Porque tentar entender mais do que isso é tentar penetrar naquilo que é impenetrável. E tentar supor que você sabe aquilo que você não saberias. Só faria você ficar mais orgulhoso. Faria vós ficares mais orgulhosos. E não tente se penetrar agora aquilo que não é impenetrável, porque falta ao ser humano um sentido, uma capacidade para entender. A semelhança do cego de nascença, que nasce cego e que não pode compreender a luz. Nós, por mais que a gente tente explicar o que é a luz para ele, ele vai ter uma vaga ideia, mas falta um sentido. Da mesma forma, diz os Espíritos, falta um sentido ao homem atual para entender Deus de maneira integral. Mas, dizem ainda as entidades, se não se pode entender Deus completamente, se não se pode saber o que Ele é, se pode saber aquilo que Ele não pode deixar de ser. E aí os Espíritos dizem que Ele não pode deixar de ser imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, único. E com a lógica filosófica ele vai dizer por que cada desse atributo é indispensável. Se fosse material, estaria sujeito à matéria. E se fosse sujeito à matéria, não seria perfeito, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Portanto, não seria único, não seria atemporal. Se fosse vários deuses, o universo não teria uma estabilidade. Então é um único Deus. Até porque se fossem vários deuses, um teria gerado o outro. Que foi a causa primeira? Se a causa primeira, um foi gerado, um gerou o outro. E esse primeiro é que nós chamamos de Deus. Então a causa inicial. Daí porque a hipótese do materialismo parece ingênua. Porque quem foi que criou aquela casca de nós? Aquilo é matéria. E a matéria é um efeito, não é causa. O que foi gerado naquela casca que deu origem ao Big Bang? A ciência ainda não sabe, mas é uma hipótese ingênua achar que o nada pode ter criado alguma coisa. Emmanuel, o espírito nobre, vai dizer, quando as pessoas emocionadas com o discurso de Pedro Gaspar Schumacher adentraram-se nas catedrais e nas igrejas para derrubar os mausoléus de Deus, diz ele que em certo momento, quando a multidão entrava em uma igreja modesta em Paris, um homem do campo estava trabalhando no jardim à frente da igreja, e alguém, adentrando-se com a multidão, ele disse, mas o que vocês vieram fazer aqui? Nós viemos acabar com qualquer sinal de Deus. E diz Emmanuel, que o homem modesto, simples, respondeu, e aonde estão as vossas escadas? Escadas? Para que escadas? Para apagar as estrelas, que são os sinais de Deus. É a presunção humana, que não consegue entender o absoluto e quer reduzir as suas paixões para eliminar aquilo que não consegue compreender. Allan Kardec vai investigar de natureza científica, de uma forma racional, a realidade divina, dizendo que a regularidade das leis materiais, ao invés de destruir a ideia da divindade, dá uma noção muito mais inteligente de Deus do que o Deus caprichoso, que está sempre interferindo nos destinos humanos, a semelhança do relojoeiro, do mecânico que estabelece o relógio. A regularidade do movimento do relógio dá a ideia da inteligência daquele que criou o relógio, que criou justamente para ter uma regularidade no horário. Do contrário, não seria alguém inteligente e não teria a função do relógio. Da mesma forma, a regularidade das leis demonstra uma inteligência que transcende e que organizou o universo na sua infinita perfeição. Jesus chamou de Pai. O apóstolo João chamou de Deus é amor, porque toda a manifestação de Deus é amor. E já que a criação é um ato de amor, o amor é a causa primária de todas as coisas. Porque antes da criação, a ação da criação foi um ato de amor. Portanto, o amor antecede o próprio ato da criação. Deus, portanto, é amor. Jesus, numa configuração humana, para dar uma ideia à mentalidade da época, deu a conotação de um genitor, ou seja, de um gerador, de um pai, de uma fonte. Deus é pater mater, diríamos em linguagem moderna. E assim por diante. Ao que hoje os filósofos e psicólogos transpessoais dão uma definição que a mim me chama a atenção. Como é o caso de Yves Leloup, Jean-Yves Leloup. Ele costuma dizer que Deus não existe. Porque o que existe é aquilo que tem existência.
E aquilo que tem existência é que está situado no tempo e no espaço. Deus não está situado no tempo e no espaço, Ele criou o tempo e o espaço. Então está acima do tempo e do espaço. E alguém pergunta a Ives Leluc, se Deus não existe, como é que a gente conceitua Deus? Ele responde, Deus é. Qualquer adjetivo que a gente coloca é adjetivo no nosso mundo. Deus é. O verbo é, que é o verbo de ser. Quando perguntaram a João Batista, tu és o Messias? Ele respondeu, não sou, não sou. Quando perguntaram a Jesus, tu és o Messias? Ele respondeu, ergo sum, eu o sou. Deus é. A doutrina espírita, portanto, vem trazer um Deus que não veio de barbas brancas, que está aposentado no 7º dia da criação, uma aposentadoria compulsória, cochilando no trono, que é esse Deus humanoide que a gente fez. Mas é uma inteligência que preenche todo o universo, como dizia Einstein, mas ao mesmo tempo está fora do universo, porque não é matéria. Já que não é criação, é criador, está além da matéria. Aliás, Einstein, quando deu essa teoria, não imaginava que Allan Kardec já tinha recebido a mesma colocação no Livro dos Espíritos. Inteligência suprema do universo, poder pensante e atuante, e causa que preenche o universo, mas está fora dele. Da mesma forma que o pintor, quando pinta o quadro, coloca algo dele no quadro, mas ele não é o próprio quadro. Deus preenche a criação, mas Ele não é a própria criação, embora tenha dele na própria criação. Mas a grande verdade que foi Jesus, que deu uma noção de divindade diferente da mentalidade na época. Porque a mentalidade hebraica, judaica, dizia de maneira geral a necessidade de buscar Deus. Mas quando há uma passagem conhecida, nós citamos isso ontem em uma casa espírita, quando o jovem acerca-se dele, segundo o Evangelho de Mateus, e pergunta a ele, do mestre, qual é o maior mandamento da lei? Essa colocação, parênteses, era para colocar ele em armadilha, para tentá-lo. Sempre estavam tentando fazer isso com ele. Porque qual é o maior mandamento da lei? Ele tinha que ser fiel à lei. Se ele se colocasse contra a lei, e a lei era a lei de Moisés, ele poderia ser levado à praça pública da condenação, ou às sinagogas para ser julgado e até ser condenado. Então sempre queriam pegar ele em armadilha. Qual é o maior mandamento da lei? Ele olha e com a sua persciência, a sua sabedoria, o seu poder de penetração, ele diz, amar a Deus acima de todas as coisas, do vosso coração, de todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma, de todo o vosso sentimento. Ora bem, muita gente pensa que essa colocação é de Jesus, na verdade não é a original de Jesus. Ele estava apenas repetindo o primeiro mandamento de Moisés. Já está lá no decálogo, nos 10 mandamentos. Essa é a colocação. Para que ele não houvesse nenhuma armadilha e não pudesse tentar armar nada contra ele, ele repete aquilo que está na lei, fundamentado. Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas, diante do jovem que continuava ali diante dele, ele diz, mas eu vos dou um segundo mandamento, que é semelhante àquele, à sabedoria de Jesus, que não vinha se colocar contra a lei, vinha complementá-la, suavizá-la com amor e dar um sentido mais ético e maior. Então ele olha e diz, e eu vos dou um segundo mandamento que é semelhante àquele, amar ao próximo como se ama a si mesmo. É a partir desse momento que ele inaugura uma nova mentalidade cultural e religiosa. Porque naquela época não se buscava a Deus, os saduceus, os fariseus, os escribas, buscavam a Deus através das vestes, através dos rituais, da unção de mãos, da circuncisão do judeu, da forma de sentar para se alimentar. Era todo um ritual para conseguir se aproximar de Deus, se vestir de branco e assim por diante. Matar os animais, a matança que havia dos animais para oferecer a Jeová. Era a forma de buscar Deus. Mas Jesus disse, e eu vos dou um segundo que é semelhante àquele. Amar ao próximo que não se ama a si mesmo. Essa foi a nova ética que ele inaugura, que não existia essa mentalidade na época. Por que semelhante àquele? Porque como se pode amar ao Criador, odiando a sua criação, porque o próximo é a criação dele. Já que Deus é Pai de todos nós. Então, o próximo foi gerado por ele. E Jesus mais tarde vai dizer, quem ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Porque como se pode amar a Deus aquilo que não conhece, odiando aquele que se conhece. Então ele deu uma resposta cabal. Uma resposta de grande tato psicológico, de grande sabedoria. E ao mesmo tempo a sua sabedoria foi tão grande, foi tão extraordinária, porque não apenas ele vincula a necessidade de amar ao próximo, para se conhecer a Deus, para se compreender a criação, mas também amar a si mesmo, como referência básica. Quem não se ama, a ninguém ama. Projeta desejos, projeta paixões. Daí a doutrina espírita, diferente das outras propostas religiosas, estimula o indivíduo a se descobrir, a se amar, que não é ser egoísta,
É um mecanismo de evolução, de se aprimorar, de querer o melhor para si, no sentido evolutivo, para crescer e também iluminar com a sua luz a humanidade através da ação do bem, da ação generosa, e assim compreendemos a divindade, partindo de si mesmo para com o próximo. Jesus, com a sua sabedoria, toca naquilo que é mais profundo no ser humano, que é o egoísmo. Amar ao próximo como se ama a si mesmo, isso é, aquilo que você quer para si, deseja para o outro. É a ética que a doutrina espírita vem nos proclamar através da velha e das colocações sábias do cristianismo, agora, no momento atual, atualizada na mensagem dos espíritos mortais. Quem tenha dúvidas, quem tenha conflitos, quem tenha questionamentos a respeito da existência de Deus, da existência ou não, da realidade ou não de Deus, que ame. Que ame com todas as manifestações do sentimento. Que procure fazer o bem. Que procure ser correto. Que procure ser nobre. Que procure agir em prol da humanidade. Que ame. Seja você quem ama. Seja você quem doa o amor. Quem oferece. As entidades espirituais são unânimes em informar que mesmo que a estrada seja calçada de espinhos, mesmo que o vosso amor e o vosso bem seja devolvido em forma de ingratidão, que ame. Tu nunca te arrependerás, dizem os bons espíritos, particularmente o espírito Emmanuel, tu nunca te arrependerás de ter feito o bem. E o bem far-te-á muito bem, porque é Deus em nós. Foi Jesus que o disse, e foi Jesus que o praticou, através das ações nobres. E é por meio dessas ações que nós galgamos etapa a etapa, por intermédio das reencarnações sucessivas, até alcançarmos aquilo que Jesus disse, o reino dos céus, que começa dentro de nós, na nossa intimidade. Daí porque, meus amigos, não nos importemos com as opiniões dos outros. Sempre há e sempre haverá gente que vai falar mal de nós, que não vai gostar de nós, que vai antipatizar, nos antipatizar, que vai até nos combater. Deixemos-nos, porque toda pessoa que combate o outro, toda pessoa que odeia, toda pessoa que persegue é um doente, está de mal consigo mesmo, e por isso está de mal com o próximo. Não sintonizemos com ela, permanecemos em paz, não deixemos inclusive transparecer que o mal dela nos faz mal, porque se nós perseverarmos no bem, mesmo na condição de vítimas, sendo agredidas e traídas, violentadas e apedrejadas, se permanecermos no bem, naturalmente no futuro, o bem nos transformará em paz. Por fim, permitam-me citar um caso, que eu já citei várias vezes, mas vou citar aqui. Chico Xavier, certa vez, recebeu 2 repórteres que ficaram conhecidos no Brasil no passado. Era como se fosse uma revista dessa conhecida hoje, de circulação nacional, a revista Cruzeiro. Jean Mazon e Davi Nasser. Esses homens que tanto caluniaram o apóstolo mineiro, que no primeiro momento, inclusive, utilizaram o idioma inglês, ou melhor, francês, porque eles tinham um certo domínio do francês, o próprio Jean Mazon tinha descendência de francês, para dizer que eram repórteres da França, que queriam fazer uma reportagem com ele, e que na verdade não era nada disso, era pegar algumas informações para distorcê-las dentro da casa do próprio Chico para caluniá-los. Deram nomes falsos, para que pudessem ali não ser identificados, talvez porque eram pessoas conhecidas. Chico recebeu-os no final da entrevista, deu a dedicatória de um livro de Emmanuel, que eles receberam e depois jogaram no porta-malas do carro, sem notar. Publicaram uma reportagem muito mesquinha, caluniando o médico, acusando das coisas mais baixas, chegando a sugerir que era um atormentado da emoção e um portador de distúrbios muito sérios, de natureza perversa e psicopata. Chegou a fotografar ele com a sua estante de livros atrás, que ele se interessava, dizendo que ele não era psicógrafo nada, que ele lia aqueles livros todos e tentava imitar os escritores da Academia Brasileira de Letras, como era o caso de Augusto dos Anjos e Humberto de Campos. E Chico aguentou tudo em silêncio. Permaneceu em paz, não respondeu, não foi a público para dar o revide. Certa vez, chorando muito, Emmanuel apareceu e disse assim: o cristão verdadeiro não se defende, porque todo aquele que se defende ataca. E nenhum cristão pode ser um verdadeiro cristão atacando o outro. O seu defensor é o teu amo, e o teu amo é Jesus Cristo. Deixa a defesa com ele, porque tu és escravo, e o teu amo é que deve te defender. Seja você quem ama.
que permanece e aguarda o tempo, porque o tempo colocará as coisas no seu devido lugar. Faça o seu tempo. E o apóstolo mineiro, embora muito caluniado na década de 50 e 60, continuou crescendo. Crescendo e ganhando uma fama muito grande. Na década de 80, 90, antes de Jamazão falecer, Jamazão certa vez ligou, já em idade avançada, para Davi Nasser e disse: você se lembra naquela época, da primeira entrevista que fizemos com o médico Chico Xavier, do livro que ele nos deu com uma dedicatória? Sim, eu lembro, devo ter ele aqui jogado no instante. Busque! E ele desligou o telefone e foi buscar. E depois de muito buscar, encontrou o livro. Era há 2000 anos, um livro de Emmanuel, um romance de Emmanuel. E quando pegou, estava ali, na capa do livro, uma dedicação, que era mais ou menos assim: ao meu caro amigo Davi Nasser, com todo carinho, Chico Xavier. A mesma manifestação estava no livro de Jamazão. Ele já sabia, captou tudo, e mesmo assim recebeu, aceitou, e foi caluniado, foi muito criticado. Mais tarde, Davi Nasser deu uma entrevista num jornal famoso do país, em São Paulo. E o repórter perguntou a ele: você é um grande ícone, não apenas do jornalismo, da comunicação, mas também até da pesquisa policial, que era uma espécie de detetive que solucionava inclusive alguns crimes. Eu queria saber de você, quais foram os seus 10 maiores erros como profissional? Você deve ter cometido deslizes, erros. Eu queria saber quais foram os seus 10 maiores erros como profissional. E Davi Nasser, conta o próprio jornal, segurou a emoção, já em idade avançada, olhou para o seu interlocutor e disse: eu não sei se eu não saberia dizer aqui meus 10 maiores erros, não sei se eu me lembro de todos, mas com certeza o primeiro e o maior deles foi a forma como eu tratei o médico Chico Xavier. E hoje, em idade avançada, eu de público me aproveito desse momento para pedir-lhe perdão, porque nunca mais tirei ele da consciência. Nunca mais pude ficar em paz depois de toda a repercussão que houve das minhas reportagens. Ele era uma pessoa que eu antipatizava gratuitamente, talvez assediado por entidades perversas, talvez. Eu antipatizava, mas a grande verdade é que ele continuou brilhando e eu nunca mais pude ser o mesmo. A consciência, que é Deus em nós. Daí porque, meus amigos, se alguém nos calunia, se alguém fala mal de nós, pouco importa isso, todos nós vamos morrer. E quando sairmos desse corpo, encontraremos a verdade que está em nossa consciência. Que adianta os aplausos, o brilho, a glória do mundo, se a nossa meta é a imortalidade, é a espiritualidade. E o que vale no momento do despertar além da morte são as nossas obras, as nossas conquistas, o que fizemos, e lá tudo é desvelado com a sua realidade. Mas a felicidade começa nessa vida com aquele que faz o bem, e aquele que calunia, que agride, que persegue, já é infeliz, já é doente, já está enfermo a começar nesse mundo. Portanto, quem tenha conflitos a respeito de Deus, que ame, que pratique o amor, e o tempo e o próprio amor responderá em forma de reflexão e de conclusões saudáveis. Muita paz.